Olá, me chamo Fátima Henriette, estou presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Seccional Rio. Obrigada à nossa presidente, doutora Ana Basílio, por estarmos aqui iniciando o nosso primeiro podcast com toda a sua diretoria. Gostaria também de agradecer à Polícia Militar do Estado do Rio, apresentando o Tenente-Coronel Fábio Iessim, trazendo que vai nos proporcionar a explicação desse brilhante projeto da Patrulha 60+. Me acompanhando também está o meu colega, membro da comissão, Washington Ferreira, que veio nos abrilhantar também com a sua participação. Esclareço também que o Coronel Iessim, ele é o nosso coordenador, consultor na parte da Patrulha 60+. Olá! Bom dia, doutora. Tudo bem? Deixa eu me apresentar, né, para que as pessoas saibam. Eu sou o Tenente Coronel Iessim, sou autor e idealizador e atualmente coordenador da Patrulha 60+, Retribuindo e Protegendo. Uma iniciativa da Polícia Militar, né, dentro de outras iniciativas que visam a proteger a população em situação de vulnerabilidade. Mas nós fomos um pouco além disso. Quando se fala em população em situação de vulnerabilidade, entende-se que nós vamos atuar especificamente naquele público, naquelas pessoas que já estão numa situação fragilizada. E não é bem assim. O nosso leque de ações ele visa não só atender aquela parcela da população que já está em situação de vulnerabilidade, mas atender a população idosa de uma forma geral. Porque o idoso que hoje não está fragilizado pode estar fragilizado amanhã. Então, mapear essa possibilidade, mapear esse movimento dentro da sociedade, né? Esse pêndulo entre a juventude, a idade, né? É nosso papel também. E nós temos tido algum êxito, algum sucesso, né? Em nos aproximarmos dessa parcela da sociedade, desse extrato social, né? Identificando idosos que provavelmente se tornarão grupo vulnerável, seja pela idade avançada, seja pela condição de morarem sozinhos, serem pela condição de ter alguma comorbidade, alguma enfermidade, alguma doença, né, que os incapacite ao longo do tempo, né? Isso tem nos tornado assim um elo de ligação entre a Polícia Militar e a população idosa do estado do Rio de Janeiro. Isso é muito gratificante. Então, Coronel, eu gostaria assim que o senhor explicasse como que funciona o projeto, né? Porque muitas pessoas me perguntam sobre a patrulha rodar em todo o estado do Rio. E eu explico, né, como o senhor nas suas palestras mencionam, que começou pelo bairro, né, que tem a maior idosos, concentração, que é a Copacabana e também Niterói. Né? Hoje mesmo eu vindo para cá, quando eu cheguei, tinha uma advogada e estava me perguntando: será que vai ter na Baixada Fluminense? Eu falei: acredito que sim. É um desafio, porque não se trata tão somente de chegar e inaugurar, né, a Patrulha 60+ em determinado bairro local, porque existe um esforço logístico, né, da instituição, né, para poder fazer o programa rodar de forma adequada, para que ele funcione de forma adequada, né? Porque nós temos que capacitar a mão de obra, né? O recurso humano requer capacitação, né? O trabalho tem que ser voluntário, esse policial ele tem que se voluntariar para o serviço, tem que ter identificação com a causa, ele tem que entender o propósito, né? E entender não só no sentido teórico, entender no sentido de ter empatia, de conseguir se colocar no lugar daquele idoso na qual ele vai atender. Isso é importantíssimo. Então, além de capacitarmos o recurso humano, que são os policiais voluntários, requer um esforço da instituição no que tange a preparar a viatura, fazer a identificação da viatura, a identificação do policial, porque todos os policiais são identificados com o logo da patrulha, né? Tanto no uniforme como na viatura, né? E muitas vezes o problema hoje da instituição não é nem no que tange a logística. O esforço do nosso secretário de Estado de Polícia Militar, o Coronel Menezes,
Minha continência, comandante. Ele tem se esforçado bastante, nós percebemos esse esforço, né, do nosso secretário em atender essas demandas, mas esbarra muitas vezes na questão do recurso humano. Por quê? Porque requer concurso público, e concurso público impacta no orçamento do Estado. Então tem que haver um alinhamento entre o governo do Estado, Secretaria de Estado de Polícia Militar, para que tudo saia conforme o planejado. Quando se fala em recurso financeiro, as coisas demoram um pouco mais, justamente por causa do impacto que isso pode causar para o Estado do Rio de Janeiro. Né? E a gente entende, eu compreendo muito bem essa celeuma, né, esse problema, né, no que tange ao nosso Estado, que tem tantas carências, né, não só no campo da segurança pública, mas em outros campos também. E nós também vemos um esforço do nosso governador, né, do senhor Cláudio Castro, né, também no que tange a resolver os problemas que afligem a cidade, que toda cidade grande tem, né? Toda cidade grande tem seus problemas, né? Não é só não um privilégio do Rio de Janeiro, né? Só que por ser uma metrópole muito densamente povoada, né? Densidade demográfica muito alta, vai acarretar muitos problemas, né? E a segurança pública não está à cavaleira disso tudo. A segurança pública faz parte desse conjunto de ações que devem ser integradas apontando para a solução dos problemas da sociedade. Mas isso não se faz no estalar de dedos, né? Isso é um processo. É um processo que tem que ser construído lentamente, assim como a nossa visão, né, aguçada hoje para o problema da mulher em situação de vulnerabilidade, que é o programa Maria da Penha. Né? Um abraço para a Major Bianca, coordenadora do projeto do programa Maria da Ela, Penha. inclusive, a Major Bianca, né, conheci tenente, ela faz um belíssimo trabalho com a OAB da Leopoldina. Sim, sim, eu acompanho Inauguraram também. a sala Lilás, né? Sim. Então, na verdade, esse programa, né, o Maria da Penha, que é um case de sucesso da Polícia Militar, né, deve-se muito também ao esforço da Tenente Coronel Cláudia, hoje nossa coordenadora de comunicação social. Sempre aqui com a gente. Um abraço para minha amiga beijo. Tenente Coronel Cláudia também, né, um ícone aí da nossa Polícia Militar também, né, uma mulher muito ativa, né, tenho muito orgulho de ser amigo da Tenente Coronel Cláudia, né. E a Bianca, ela acompanhou, né, ela acompanhou ela soube receber esse bastão, né? E tá é uma coisa bem. Que eu fico assim muito contente, né, por causa do meu relacionamento com vocês. E eu trouxe, né, eu digo assim, eu trouxe porque a Cláudia, a Tenente Coronel Cláudia, ela conheci tenente, né? E eu, quando começou o movimento da OAB Mulher, então eu era na época da OAB Mulher e da Comissão de Segurança Pública. Então, nós começou sobre a violência, né? E foram, assim, os primeiros convites. E também eu fico muito, assim, realizada que a nossa casa, né? A minha segunda casa, como eu digo, a Ordem dos Advogados, eu fui muito feliz em ter o Luciano Bandeira, nosso ex-presidente, com a nossa, na época, nossa querida vice, hoje nossa primeira mulher, né? A primeira mulher presidente da nossa casa, né? Um beijo para você, presidente, e que ela está fazendo uma revolução, né? O trabalho não para, e ela, como você mesmo, coronel, conversando comigo, né? Ela não, assim, para fazer, vamos fazer. Né? Ela deu total apoio da sua nomeação, sabe, da Alicia, né? Porque, inclusive, a nossa comissão ela é composta, né? Ela é composta do membro consultor, que é o coronel, membro consultora, que é a Alicia, que tem superintendente da Secretaria do Estado e que tem o Disque Idoso, né? Que é assim, depois eu queria você ou o Washington falarem sobre o Disque Idoso. Sim. É muito importante, porque eu vejo, né? Eu sou uma idosa e eu vejo na Zona Sul do Rio como os idosos estão em vulnerabilidade. E como o coronel diz,
nas palestras dele, andando, nas nossas andanças aí das subseções, como os idosos, quando a patrulha chega, né? Então cria-se um vínculo afetivo, conversam com os idosos e os idosos, inclusive, se sentem mais acolhidos, né? Então isso é muito importante e eu tenho certeza, né, Washington? É verdade. Doutora, olá a todos. Bom dia. Prazer. É uma oportunidade muito grande. Eu sou um advogado que já milito há mais de 20 anos. Eu gostaria de agradecer à doutora a oportunidade, porque a doutora me convidou a ser membro, e hoje eu estou membro dessa comissão, que é muito importante. Gostaria de agradecer também à doutora Ana Basílio, que essa nova gestão fez com que eu, mesmo sendo advogado, com mais de 20 anos de militância, sempre fui afastado da OAB. Isso é muito importante. E essa nova gestão, essa nova forma de conduzir a OAB me trouxe a casa. E hoje eu vejo o quanto é importante ter tido a oportunidade de conhecer a doutora Fátima Henriette, uma pessoa ímpar, ter a oportunidade de conhecer o Coronel Fábio, e hoje coordena um projeto que é de suma importância. E já gostaria de te perguntar, como esse projeto é um programa, que hoje é programa, né? Sim. Ele é inédito. Sim. Quais são os controles utilizados hoje para mensurar o atendimento e quais são os planos de ação programados na Patrulha 60+? Sim, quando eu desenvolvi, né, à época, em 2022, quando eu desenvolvi o projeto, né, porque ele teve um prazo piloto de 6 meses, né, e quando esse prazo piloto de 6 meses foi vencido, ele se tornou um programa de prevenção, né? Então, naquela época, eu havia imaginado justamente isso. Não basta imaginar o programa funcionando se você não cria mecanismos de mensuração. Então, foi criado um dashboard, né, que é uma tabela de alimentação diária, que é alimentada através dos boletins de ocorrência policial militar, né? E esse dashboard é alimentado diariamente e ele traz para mim a realidade do que está acontecendo. Quantos atendimentos eu tenho, quantas vítimas foram atendidas, de que forma a gente pode melhorar o atendimento, porque não se resume apenas em fazer, mas fazer da melhor forma possível. A melhoria, ela tem que ser uma meta diária. Quando se achar que está bom e que não tem mais nada para melhorar, se está errado. Ainda há algo por fazer. Ainda tem mais alguma coisa para ajustar. Então, os ajustes são diários. E esse dashboard, que é um mecanismo de mensuração, ao qual o doutor citou, né, ele me permite fazer com exatidão os ajustes próximos. Porque eu não sei qual o ajuste que eu vou ter que fazer daqui a um mês. Mas eu posso ser capaz de dizer qual ajuste que eu posso fazer para esta semana. Até mesmo porque é uma medição inédita. Sim, eu não tenho muitos parâmetros, né? Porque Sim. quando eu pesquisei quando eu tive a ideia de produzir, né, o projeto de proteção à pessoa idosa, eu naturalmente fiz uma pesquisa na internet para saber qual polícia do Brasil, né, tinha alguma coisa parecida, né? Algum policiamento voltado, né, para a pessoa idosa, e eu, pasmem, o resultado da minha pesquisa foi 0. Né? É o primeiro em todo o Brasil. Mas ser o primeiro é muito difícil, porque impõe vários desafios. Sim, verdade. Sim. Percorrer uma trilha que já está aberta é muito mais fácil do que abrir a trilha na mata fechada. E foi isso que eu tive que fazer. Eu tive que abrir uma trilha na mata fechada. E Coronel, vai fazer 1 ano, né? 1 ano. E como evoluiu, né, Washington? Sim. 1 ano, eu me lembro que eu fui convidada com até o Josete, membro da nossa comissão. Um beijo para você, Josete. Espero que esteja tudo bem de saúde com você. E eu fiquei logo assim
encantada, né? Porque eu estou nessa missão, né, como presidente da comissão há 6 anos. E eu fiquei muito contente quando a doutora Ana Basílio me reconduziu, né? Ela me reconduziu porque uma das coisas que eu queria era esse projeto. Porque eu entendo, é o que eu falo com vocês, né? Eu vejo o número aumentando da violência contra a mulher idosa. É porque hoje eu acredito que não é que o número está aumentando, ele sempre esteve lá, é porque era algo escondido. É porque hoje você tem métodos de denúncia, tem canais abertos de denúncia. Justamente, em algum momento eu ia trazer essa informação, doutor. Assim, não podemos achar que assim que se dá a implantação de um programa de prevenção desse porte, desse quilate, que automaticamente se terá a diminuição dos índices de violência. Eu acredito que essa diminuição você nunca vai alcançar. Nunca, não sei dizer. Nunca é muito taxativo, é muito exato. Mas eu acredito que o que nós fizemos, na verdade, foi descortinar um dado que estava obscuro. Sim. Um dado que as pessoas não tinham ciência. Como vai se saber que um idoso de 85 anos está sendo agredido dentro da sua própria casa, num apartamento de qualquer lugar aí do Rio de Janeiro? Nós só vamos tomar ciência desse fato uma vez que a sociedade cria consciência e passa a denunciar. Sim. O vizinho denuncia, o porteiro denuncia, Sim, alguém que percebeu esse ato de violência denuncia, mas era necessário o quê? Criar os canais efetivos de denúncia. E mais importante do que criar os canais efetivos de denúncia é você dar celeridade ao atendimento. E esses canais, eles são feitos pela via normal, que é o 190? Sim, ou a Polícia Militar, ela sempre dispôs do canal da via 190 para denúncia de qualquer que seja o crime. Qualquer denúncia pode ser feita através do 190. Como que isso é diferenciado? Como que é direcionado para o programa? Sim, quando da construção do projeto, na época, eu pensei exatamente sobre isso. Eu queria desafogar o canal 190 das denúncias de pessoa idosa, como é feito, por exemplo, no programa Maria da Penha. Sim. Né? A gente criou um canal próprio de denúncia. Como é o canal próprio de denúncia? Cada viatura tem um smartphone. Esse smartphone tem um número próprio. Nas campanhas educativas para as pessoas idosas que nós fazemos, esse número está constando no folheto educativo. E esse folheto educativo vai ser o acesso que o idoso vai ter, ou qualquer outra pessoa que tenha notícia da violência, da agressão, da exploração, ou até mesmo do abandono, que é uma modalidade de crime, né, contra a pessoa idosa, vai ter acesso àquele número. Então, isso dá celeridade no atendimento, porque é um número exclusivo daquela patrulha, ele não é usado para outra finalidade, senão essa, senão o trabalho da patrulha da pessoa idosa daquele local, né? E dá credibilidade ao serviço. Por quê? Uma vez que o idoso precisa e ele é atendido, isso vira uma caixa de ressonância, porque idosos conhecem outros idosos. Sim. E ele vai dizer que ele precisou da patrulha da pessoa idosa e que ele foi atendido. Então, essa caixa de ressonância que o idoso reproduz também é de suma importância para a patrulha da pessoa idosa. E o funcionamento da patrulha depende dessa irradiação do conhecimento, do serviço. Por isso que nós temos as campanhas educativas, que são diárias. As campanhas educativas, as ações educativas para a pessoa idosa, elas são diárias. Elas ocorrem todos os dias. Se eu pegar meu telefone aqui e abrir agora, vai ter uma campanha educativa sendo feita. Por quê? Porque é desta forma que nós mostramos à população idosa que o serviço existe e que ele pode contar com aquele serviço. E justamente no folheto que a gente distribui, tem lá o número da patrulha. Né? E às vezes, paz, meus senhores, sabe para que o idoso liga às vezes para a patrulha? Para conversar. O idoso abandonado. O abandonado. Ele está numa situação já de carência, um misto de carência com depressão, e ele vê na patrulha da pessoa idosa
alguém com quem ele pode falar, com quem ele pode conversar. Existem idosos que ligam para a patrulha para lanchar. Tomar café. Só querem uma companhia. E às vezes, muitas vezes, isso passa despercebido para a sociedade. Muitas pessoas, inclusive das instituições que temos aqui no Estado, muitas vezes desconhecem que existe isso. Sim, mas isso eu posso usar até as palavras da própria doutora Fátima. Ela cansa de falar nas nossas reuniões, olha, no caminho de casa ou do escritório aqui para a reunião, nós passamos por diversos idosos. Você observou? Campanha de conscientização da sociedade. Não é possível, é uma coisa que eu sempre falo, a lei é maravilhosa, mas ela tem que sair do papel e nós temos, né, que fazer campanhas, como eu mesmo disse, do Jair, né? Sim. Eu peguei e falei, não, eu não vou permitir, eu, uma presidente de uma comissão, eu vou lá para o Jair. E fui. E quando eu peguei, né, o cartão, aí não botei na bolsa e saí, não. Falei, agora eu vou testar. Aí eu vi uma linha mais próxima de ônibus, né? Eu estava na Cidade Nova, falei, vou pegar o Urca que passa na Praia do Flamengo. Que eu queria entender como os idosos estavam sendo tratados. Sim. Então, vou para a rodoviária Novo Rio, às vezes, inclusive o Anderson, né, nosso membro da comissão, advogado, ele está fazendo comigo um projeto sobre o transporte. Nós estamos fazendo, porque é inadmissível, né, você chegar, é uma coisa que também é campanha educativa. Eu sou uma idosa, eu não posso chegar no Natal, um dia antes, eu quero uma passagem de gratuidade. Sim. É uma coisa que tudo na vida da gente, nós temos uma coisa que se chama organização, né? E uma coisa que eu também faço questão de falar, que quando eu fui convidada para ser presidente da Comissão do Idoso, e eu cheguei, minha mãe ainda era viva, né? E eu falei, mãe, o que eu vou fazer na comissão? Ela falou para mim, você vai cuidar de você. Você vai aprender a cuidar de você. Você não é filha do medo e eu tenho certeza que você vai vencer. E a minha vinda para a Comissão do Idoso, eu não casei por opção, como vocês falam. A minha fala é simples, mas é a minha fala real. Então, eu sou amada pelas minhas irmãs, mas eu moro sozinha no Rio de Janeiro. Então, eu já fico olhando os idosos e me cuidando. E eu observo como eu recebo golpe pelo telefone. Né? Hoje isso tem se tornado. Eles assim, como... Né? Então, é uma coisa também que é campanhas educativas. Nós vamos começar, inclusive, fazer numa parceria sobre a campanha do celular. É interessante a senhora trazer esse assunto à tona, porque no folheto que nós distribuímos, né, está previsto lá os crimes financeiros, né? E cada vez mais os crimes financeiros, eles estão vindo através do smartphone. Sim, nós vamos fazer a campanha do celular. É um mecanismo que todo mundo tem acesso. Exatamente. Mas, só para não perder o fio da meada, eu gostaria que o coronel explicasse como é feito a seleção desses profissionais. Por quê? Porque a pessoa idosa ela precisa de uma atenção. Como o coronel mesmo falou, muitas das vezes ela entra em contato só para ouvir um bom dia, um boa tarde, só para sair da solidão absoluta. Então, esse profissional, ele precisa ter uma preparação diferenciada. Sim. Como que é feita essa seleção? Se eles são convocados, se eles são voluntários? Na verdade, publica-se no boletim da Polícia Militar, né, que é um método de comunicação oficial, oficial e interna, ostensiva para a instituição, né, na qual todos os policiais têm acesso a quando vai iniciar o curso. O curso de capacitação da Patrulha 60+. E nesta publicação fica bem claro que o caráter é voluntário. Portanto, não há indicação da unidade, não existe indicação do comandante daquela unidade
sobre o policial A, B ou C participar da capacitação. Tem que partir do policial. O policial tem que olhar para aquele programa de prevenção e dizer assim, eu me identifico com esse tipo de atividade. Vontade, né? Porque lidar com o Sim. idoso, É, o idoso, ele fica teimoso. exatamente. Ele acha, a minha militância, eu converso muito. E eu vejo, às vezes, né, apesar do processo eletrônico, eu faço fórum, né? E eu observo os idosos e principalmente colegas nossos, né? Eu tenho que cuidar primeiro da minha casa. É uma coisa que eu digo. E eu vou conversar com os idosos. Sim. Aí, olha, bom dia ou boa tarde, né? Já é uma dificuldade de você chegar no idoso, porque ele já está desconfiado. E também não aceitam que estão envelhecendo. Eles não aceitam que estão envelhecendo. Eu, na semana passada, ia despachar com o juiz e tinha um advogado, mas bem assim, idoso. E eu fui falar com ele, porque eu tenho 40 anos de advocacia, então você conhece todos os da minha época. E ele, doutora, mas eu não estou caduco. Aí eu falei, meu colega, não é, eu queria te mostrar o trabalho que a gente está desenvolvendo, vamos ter o seminário. Aí as pessoas, elas são meia É que esse trabalho tem que ir quebrando barreiras. quebrando, Porque é o que eu digo, o idoso foi criando resistência. muito. Foi criando resistência. Ele, como agora o programa está identificando, ele sofreu algumas violências. Sim, E- calados. E aí você vai criando aquela Sim, o sua etarismo, autoproteção. o Ah, eu etarismo sofro até hoje, o o etarismo. etarismo é um tipo de violência. Eu sofro Sim. até hoje o etarismo. Discriminação pela idade. Mas sua vida Acharem que advoga, você não é capaz. doutora. E aí ele olhar para a Exatamente. doutora, olha, na verdade ela está tentando me auxiliar, abrir os meus caminhos. Sim. Até para ele ter essa visão, ele tem que primeiro quebrar a resistência. E esse cuidado nós precisamos ter. Coronel, eu tenho mais uma pergunta. Como que é feita essa relação hoje a doutora Ana Basílio abriu as portas da OAB junto com a doutora Fátima e trouxe esse programa para a OAB. Esse programa hoje compõe... e como que é feita essa relação com outras instituições, como os CREAS, o Ministério Público, enfim? Sim, isso chama-se rede de proteção. Né? A rede de proteção são justamente as entidades, né? Os parceiros que nós construímos, né? Em prol de um trabalho de mais qualidade. Hoje em dia é necessário se entender que não se faz mais nada sozinho, né? Que nós precisamos nos apoiar uns nos outros, se nós quisermos de fato, né, um serviço de qualidade. Se está se buscando qualidade total, tem que haver cooperação, né? Não se trabalha sozinho. A Polícia Civil se relaciona com a Polícia Militar, a Polícia Militar se relaciona com a Guarda Municipal, a Guarda Municipal se relaciona com a OAB com a SEIGES com o Ministério Público e assim por diante. Existe uma concatenação de esforços, né, apontando para um objetivo comum, que é a prestação do serviço. Esse é o objetivo final. Então, todos esses parceiros, a OAB é um parceiro da Patrulha 60+, né, na figura da CEAP, né, da Comissão Especial de Atendimento à Pessoa Idosa, cuja presidente é a doutora Fátima Henriette, e essas parcerias, elas facilitam, né, muitas situações, principalmente no que tange ao encurtamento das burocracias. Muitas vezes, um documento que poderia seguir em um atalho para atingir o seu objetivo específico, ele é encurtado pela cooperação. A cooperação, ela constrói pontes, e pontes encurtam o caminho. Sim. Pontes encurtam o caminho. E outras situações, muitas vezes, a patrulha, como por pertencer à Secretaria de Estado de Polícia Militar, ela pode encontrar alguma limitação de atuação.
Porém, quando você se relaciona com a rede de proteção, Sim, a amplitude de atuação ela aumenta. sim, Nós podemos lançar mão de fiscalizações, sim. de ações que antes elas eram limitadas pela atividade fim da Polícia Militar, né, que é a preservação da ordem pública de forma ostensiva. Porém, também pode agir de forma humanizada, né? E isso deve-se muito à ideia do gestor, né? Sobre o que ele entende sobre polícia militar, qual é a imagem que ele quer passar para a sociedade. E há muito se fala em mudança de imagem institucional dentro da polícia militar. Há muito se fala sobre isso, mudança de imagem institucional. Mas mudança de imagem institucional passa por mudança de procedimentos, passa por mudança de postura, passa por ver os problemas da sociedade de uma forma diferente, passa por entender a sociedade como sociedade estratificada, sociedade fatiada com necessidades diferentes. Sociedade hoje não é tudo a mesma coisa. Não é um bolo só que está dentro de um saco. Não. Sociedade hoje, ela tem suas fatias, suas mazelas, e cada fatia, cada estrato social tem uma necessidade diferente. E o idoso é exatamente uma dessas fatias. É uma fatia da sociedade, um extrato social, que requer uma atenção especializada e um atendimento por parte da Polícia Militar, um atendimento mais humanizado e especializado. Essa humanização ela é importante. O Rio de Janeiro realmente ele é diferente. O Rio de Janeiro está espremido entre a serra e o mar. Você tem uma cidade no meio e hoje os crimes contra os idosos eles acontecem não na rua. Na grande parte dele está dentro de casa. Como que é feito essa informação com o síndico, com os porteiros, com os vizinhos? Porque, pelo que eu entendi, a patrulha hoje tem uma identificação visual, tem um equipamento que é muito importante, esse equipamento ter um celular próprio, ou seja, o contato ele é direto. E como que é feito esse alcance para o idoso, muitas das vezes isolado? Existe algum momento em que a patrulha tenta conscientizar uma associação de moradores, um formador de opinião, que é o síndico, o porteiro que está ali acompanhando o dia a dia? Olha, no apartamento da senhora Luísa, faz 2 dias que ela não sai de casa. Como que isso funciona? Não sei se... não consigo saber exatamente se isso é inclusive uma atribuição do programa. Sim, é uma atribuição. A patrulha ela tem por missão, né, levar o conhecimento do serviço por toda parte, não só apenas para a pessoa idosa. Mas, por exemplo, é comum se ver na Zona Sul, Copacabana, Flamengo, né, em outros lugares também, não só na Zona Sul, no subúrbio do Rio também existe isso, né? Você vê as pracinhas, né, ali na parte da manhã, tem um personal trainer ali, né, fazendo atividade física para pessoas idosas. Muito. Geralmente na parte da manhã, bem cedo, né? Esse profissional de educação física que está ali ministrando atividade física para a pessoa idosa, ele faz parte dessa malha de contato. Inclusive, nós tivemos um caso em Copacabana em que um idoso estava faltando a aula que ele costumava frequentar assiduidamente, né? Vinha todo dia, tinha assiduidade, né, de frequência, né, nas atividades físicas. Ele ficou 3 dias seguidos sem comparecer. E esse profissional fez contato com a patrulha da pessoa idosa. Isso é disso que a gente está falando, né? Isso. Então, essa malha de contato ela existe e ela é fortalecida cada vez mais com as campanhas educativas. A gente vai fortalecendo. Os porteiros dos prédios recebem o folheto, o folder. E eles fazem a aplicação desse folheto naqueles celotex, naqueles quadros murais, né? Aqueles quadros de aviso que tem nos prédios, né? A gente costuma colocar aquele folheto ali para que qualquer pessoa do prédio, se tomar conhecimento de alguma violência, algum tipo de ação que vai em desfavor de uma pessoa idosa,
que ele saiba que existe aquele canal para poder denunciar aquele delito, aquele crime, né? E até mesmo se não tiver certeza, para que a gente vá lá averiguar, né? Saber o que está acontecendo, né? E diante disso tudo, nessa ocasião em si, né? Em que o personal trainer entrou em contato com a patrulha da pessoa idosa e ele tinha num bloco o endereço e o telefone de todos os idosos que eram alunos dele. Inclusive questões de comorbidades também. Se era hipertenso, cardíaco, achei isso bem interessante. E nós, de posse do endereço desse idoso que estava já 3 dias sem frequentar as aulas, fomos até lá, até a residência desse idoso, e infelizmente ele estava falecido dentro da sua casa. Ele tinha falecido. Triste, né? Ele tinha falecido, o idoso sozinho. Um idoso que morava sozinho. E ele frequentava as aulas de educação física, ele ficou 3 dias sem frequentar, o professor sentiu a falta dele, procurou a patrulha, nós fomos lá, mas infelizmente ele tinha infartado. Ele teve um infarto agudo do miocárdio e ele faleceu em casa. Né? E aí a patrulha tomou as providências cabíveis. Né? E assim, né, é uma coisa que eu falo muito com os membros da comissão, né? Então, assim, nosso trabalho é voluntário e nós temos que ter esse olhar para os idosos, né? Então, quem mora em condomínio, né? Porque nós convivemos com os idosos. Então, se cada um membro, né, que mora num edifício e eu lá no meu prédio, que moram muitos idosos, eu com o síndico, nós fizemos uma rede dos idosos, sabe? Nós fomos para uma reunião, eu peguei e falei, o exemplo começa na nossa casa. Então, alguns que moravam sozinhos, nós temos um livro com um responsável, né? Então, a gente se fala muito em longevidade, né? Em acessibilidade, mas nós temos que fazer a nossa parte. Sim, o objetivo é transformar todos em patrulheiros. Todos em patrulheiros. Todos eles, e a sociedade também. Inclusive na capacitação que nós fazemos, né? Dos policiais, porque eles são capacitados para atendimento. Inclusive, foi uma pergunta que o doutor fez. Né? Uhum. A capacitação, ela se dá através da reunião de alguns profissionais Sim. da área. Né? Temos uma membro da Comissão Especial de Atendimento à Pessoa Idosa que participa da capacitação, a doutora Rose. Um abraço, doutora Rose, e obrigado pela participação na nossa capacitação. Né? Nós temos também o doutor Mário Luiz, que é o delegado titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Pessoa de Terceira Idade. Nosso membro consultor, um abraço. Ele também é membro da comissão, um abraço para o doutor Mário também. Né? Ele também participa da nossa capacitação, eu também sou um dos instrutores, né? E a superintendente da Secretaria de Envelhecimento Saudável, a nossa amiga Alícia Matesco. Recentemente empossada, que teve até a presença da nossa ilustre presidente, doutora Ana Basílio. Isso. Então, a Alícia Matesco também é uma das instrutoras, né, desse curso de capacitação. Tem o assistente social, Rafael Teixeira, que está licenciado devido à cirurgia de bariátrica. E aí, nessa capacitação, eu deixo bem claro, né? Que o objetivo da patrulha da pessoa idosa não é tão somente resumir as ações à patrulha da pessoa idosa. Não. Nós queremos que a sociedade seja um patrulheiro também. Porque a obrigação da preservação da ordem pública, da segurança pública, é da Polícia Militar, mas é dever de todos. Inclusive, isso é um texto constitucional. Não. A sociedade. Né? A sociedade tem. A família do idoso, da pessoa idosa. A sociedade tem o dever também de zelar pela segurança pública. Né? Então, quando a gente entende transformar a sociedade também em um patrulheiro, significa que nós entendemos que não podemos estar o tempo todo em toda parte. Mas se nós pudermos fortalecer esse vínculo com a sociedade, sim, nós estaremos em toda parte, em qualquer horário, porque todo mundo vai estar vigiando os nossos idosos para que nós possamos protegê-los, mesmo quando não estivermos no mesmo lugar que eles. Esse é o real objetivo. Mas como se faz isso?
conscientizando a sociedade de que o idoso também é problema dela. Não é um Sim, problema exclusivo da Patrulha 60 Mais. Não é um problema todos. exclusivo da SEAP. Não é um problema exclusivo da OAB, do Ministério Público. Não. O idoso, ele é de responsabilidade e não um problema. É de responsabilidade da sociedade. Porque todos nós, aliás, todos nós não, apenas os privilegiados se tornarão idosos. Porque nem todos chegarão a esta fase, né, dos 60 a mais, né? Nem todos chegarão, nós sabemos disso, né? Não há como prever. Mas uma coisa eu tenho certeza: os privilegiados que lá chegarem têm muito a agregar com a sociedade. E aí, utilizando uma passagem que eu tive por um palestrante que era japonês, num simpósio que eu participei, uma época, né, como ouvinte, ele disse que uma sociedade que não cuida dos seus idosos e de suas crianças é uma sociedade sem passado e sem futuro. E de fato é. Porque as crianças são o nosso futuro e os idosos são um vínculo mais próximo que nós temos com o nosso passado. É a nossa origem, né? Exato. Então, tudo que nós conhecemos como sociedade, né, as leis, a estrutura de sociedade, as cidades, tudo isso foi construído pelos idosos, pelas gerações que passaram, né? Então, inclusive dentro do lema, né, dentro do lema da Patrulha 60 Mais, eu fiz questão de constar isso. Quando eu coloco retribuindo e protegendo, eu falo de retribuição no ipsiliter, no cerne da palavra mesmo, né? Retribuição. Retribuir a quem fez pela sociedade. Sociedade, aqueles que vieram na Sim, frente, a quem né? construiu a sociedade Sim. que nós conhecemos. Nós temos a obrigação da retribuição, né? Não é um favor, é uma obrigação de retribuir por quem já contribuiu para com a sociedade que nós conhecemos. E assim, eu vejo, né, na nossa comissão e a valorização da pessoa idosa, ou seja, dos nossos advogados que vieram, né, à frente, como nós estamos lançando o livro das crônicas, né, nós vamos lançar em dezembro, que são vários colegas, conselheiros como eu, que fizeram uma crônica de quando começaram. Sim. Sabe? Então, é uma honra muito grande. A presidente Ana Basílio está escrevendo o prefácio e a valorização. Eu vejo como um desafio. Sim. Tornar isso para a sociedade palatável. A sociedade precisa entender Sim. essa dívida que nós temos para com os nossos idosos. Sim. Nós vemos aí um idoso hoje, ele sendo importante para a sociedade na medida em que ele ainda serve a sociedade. Quando ele deixa de servir a sociedade, ele deixa de ser importante. Então, essa relação de importância e presença, ela tem atrapalhado essa relação da sociedade com a pessoa idosa. Eu vejo dessa forma, porque tudo hoje se torna muito imediato, tudo é agora, tudo é para já, né? E não se respeita o tempo do idoso. A pessoa idosa, ela tem o tempo dela. E ela tem já a sua história arraigada, dos seus valores, dos seus percalços. Que você não vai mudar, que você não vai, né? A ética. Eu digo dentro da nossa, né, Washington, dentro da nossa profissão da advocacia, como também a do coronel, de todas as profissões, né? Ética, respeito, isso não cai de moda. Não é. Né? Isso não é você respeitar quem veio à tua frente. Sim, exatamente. Né? Eu me sinto bem à vontade em falar isso, né? Eu venho de uma advocacia, né? A Ordem dos Advogados, né? Nós mulheres não tínhamos muito espaço. E veio essa modernização, esses novos direitos fundamentais, e nesse ponto, a doutora Ana Basílio, ela sempre, as poucas vezes que a gente
conversa, ela diz: eu quero prestar mais atenção na comissão da pessoa idosa, sabe? Ela está aí valorizando os advogados com as medalhas, que são simples gestos que faz as pessoas idosas ficarem felizes, né? Eu fico assim, eu recebi esse final de semana 2 áudios de 2 clientes que foram meus clientes há 15 anos atrás. Então, eles voltaram para o Rio, saíram do Rio. Então, eu fiquei tão feliz de eu ser lembrada numa época deles, doutora, minha filha, ela hoje é uma dentista e agradeço a senhora com aquela ação que eu ganhei. Então, isso é muito gratificante, né? Então, não é... Eu vejo também, às vezes, eu pego umas moções, assim, quando vou para o interior, né? Como nós fomos recebidos, inclusive na região serrana, semana passada, e o trabalho da OAB Teresópolis, a de Petrópolis, que vão fazer 60 anos. Nós fomos até já convidados, depois eu vou passar para vocês. Então, o trabalho que os 2 presidentes da subseção, tanto Teresópolis como Petrópolis, estão resgatando os advogados. Isso é muito interessante, porque o sentimento de utilidade é muito Sim. importante para o idoso. Sentir-se útil, né? Sentir-se útil é muito importante. Muitas vezes, processos de depressão que o idoso desenvolve se dá justamente pelo contrário, pelo sentimento de inutilidade, de não se sentir mais útil para as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando esse idoso ele consegue se sentir útil para aquela sociedade que o cerca imediatamente, né? Isso é como se fosse um soro que revitaliza, que revigora, né, aquele idoso. E aí eu tenho que citar, eu tenho que trazer à tona, né, eu sou obrigado a fazer isso, sobre um trabalho fantástico que eu vi do CRAP, do Centro de Referência e Apoio à Pessoa Idosa, da Alicia Matesco. De Vassouras? Lá em Vassouras. Ele fala sempre nas palestras. Eu achei aquilo uma coisa fantástica, porque são oficinas que tem dentro do Centro de Referência, tanto para idosos que só querem apenas uma atividade recreativa, faz parte também. Ninguém é obrigado a se reinserir em mercado de trabalho, a querer trabalhar novamente, uma vez que já contribuiu sua vida inteira para com a sociedade, né? Mas existem oficinas que não são recreativas e que são, sim, profissionalizantes. Essas oficinas acabam identificando os objetivos. Sim, e aí você acaba reinserindo o idoso no mercado de trabalho. Olha que coisa fantástica. Você reinserir um idoso que ainda tem energia para trabalhar, que ainda está disposto para trabalhar, que quer ser útil à sociedade. Ele tem esse sentimento de ser útil à sociedade e ele é reinserido no mercado de trabalho. Isso é fantástico. Não precisa de muito, né? Mas tem que ter um olhar diferenciado. Tem que ser. Olha, minha mãe tem 4 anos que ela faleceu. Com 90 anos de idade. Ela, lúcida, alfabetizava idosos. Ela morava num sítio, ela fez assim, pegou uma garagem e ela fazia turminhas de 10 pessoas. Então, essa iniciativa é duplamente gratificante. Ela é gratificante para a senhora, sua mãe, porque ela está se mantendo ativa. Sim. E é gratificante para quem recebe a alfabetização, para quem é alfabetizado. Olha que iniciativa interessante. Igual a gente faz, né? Eu vou muito no Museu da República, que é perto da minha casa. Então, eu aprendi nessa caminhada de presidente da ordem, ou presidente da comissão, né, da SEAP, que você lida com muitos médicos, com muitos pedagogos, e eu via pelas conversas que você tem que exercitar, o idoso tem que ler. Então, por isso que eu vivo com o livro. Aí eu comecei a ir todas as quartas-feiras no Museu da República. Aí eu ficava observando os idosos todos assim, caídos, nas cadeirinhas, todos assim. Aí eu passava e conversava. Aí perguntavam logo quem eu era, né? E tinha um que eu ficava assim, quando eu passava, ele ficava rindo. E a cuidadora dele falava assim:
o filho dele quer saber quem é a senhora. Eu falei, olha, eu não vou dar golpe no idoso. Aí eu me apresentei, porque o filho dele ficou preocupado que a senhora estava dando livros para ele. Aí eu peguei e falei, não, vamos fazer um vídeo aqui. Ainda peguei o vídeo, peguei minha carteira da ordem, né? Me identifiquei. E o filho dele veio me conhecer. O filho e a nora, e falaram, doutora, como meu pai está outra pessoa? Que ele lia muito. E ele foi um jornalista. Ele foi um jornalista, trabalhou em vários jornais, mas é aquilo, porque eu vejo, Coronel, eu vejo, Austin, que as pessoas, tudo é prevenção, né? É uma coisa que eu digo, se eu vou fazer uma viagem, eu tenho que me programar. Então, eu não entendo esses jovens, né? Que, assim, eles não têm muita paciência com o idoso. Uma coisa que eu observo muito, não são todos, por causa da vida imediata. É tudo no zap, como às vezes eu falo até com o nosso secretário lá. Um abraço, Sérgio Rodrigues. Calma, você tem que esperar, não é? Porque eu tiro por mim, eu uso muitos exemplos da minha pessoa, né? Eu mais nova, fazendo fórum na época, com aquelas pastas, com aqueles processos. Hoje eu faço e já me canso. Eu não tenho aquele pique de como... Vigor, né? Não tenho. Então, isso... É natural, né? E eu digo assim... Vai acontecer com todos nós. Com né? todos nós, e as pessoas, e o tempo é implacável. Sim. O tempo, eu estava conversando com uma colega nossa semana passada, eu falei, você tem que ver, você tá gorda, tá fazendo um pouco... Não, não é normal, porque você muda completamente, né? O tempo, eu torno a dizer, ele é implacável. Você não pode ficar, né, comendo como você comia, você tem que fazer exercício. Esse final de semana eu caminhei muito, né? Tive muita atividade assim de sol, que eu amo sol. Eu acho que se eu não acordar, não ver sol, e eu vejo como não custa nada, gente. Você ficar 10 minutos, 15 parada no sol. Né? Então, manter a cabeça funcionando, né? E fazer também projetos sociais que você e ajuda o próximo. Nós não precisamos de muito. Não precisamos de campanhas, né? Eu acho que é a vontade, o querer, né? A mudança, né? E tem que sair um bocado da mesa, da palestra e ir para a rua, na conscientização dos idosos. Porque tudo passa. Eu digo para a comissão, esta cadeira não é minha. Eu fui reconduzida na cadeira, estou presidente da comissão, né? E eu me sinto honrada, e se eu fui reconduzida pela nova gestão, que eles viram há 6 anos atrás a minha luta, né? Para ajudar os advogados idosos, ajudar a sociedade. É uma coisa boa que você se interage. Eu trabalho ainda, né? Tenho lá meu escritório, e isso me faz, inclusive, às vezes, né, quando eu penso assim, estou desanimada, ligo para o Osto, né? Ligo lá, reclamo de um, reclamo de outro, e ligo para a Ana, mas aquilo ali é para o bem de todos, né? Porque tudo passa. Eu daqui a pouco estou levantando da cadeira, e por dar esse tempo, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado. E eu sempre falava assim, eu quero, antes de parar, que tenha uma mulher, né? Eu sou uma mulher, eu vim de uma mulher. Eu quero uma mulher na presidência da ordem. E veio a doutora Ana. Como eu vejo as mulheres da Polícia Militar, que eu tenho muito relacionamento profissional, e de algumas amizades, eu vejo as comandantes, as mulheres comandando, a Cláudia, que está lá em Friburgo dando um banho, a Coronel Daniele, né? Tem também aquela que está em Três Rios, Sari. Então, assim, são assim, né? E veio essa mulher, né? Doutora Ana Basílio, para fazer essa revolução.
Sarita não, última forma. Quem está em Três Rios é a Tenente Coronel Jansen. Jansen, Jansen. né? E Jansen. tem várias mulheres, né? Sim, E isso é, assim, de certa forma, eu posso falar porque é dentro da minha casa, né, da Polícia Militar, né? Assim, eu tenho percebido, assim, um esforço grande da Secretaria de Estado de Polícia Militar, né? Em atender os estados sociais, dando força aos programas de prevenção, né? Tá vindo aí a Patrulha da Criança e do Adolescente também, né? tem inclusive nós tivemos, falando nisso, nós já fizemos os prerrogativas. James Walker, meu querido presidente das prerrogativas, a qual eu me honro ser delegada também, ele fez o curso agora, recentemente, do LGBT, para atender, né? São estratos sociais, né? São parcelas da sociedade que em algum momento vão requerer um atendimento especializado, né? E eu vejo a Polícia Militar hoje, né, como instituição, como um expoente nesse aspecto, Sim, porque é uma instituição que está se lançando a esses desafios, né, de atendimentos especializados, né? Começou lá atrás com o Bairro Presente, que era Segurança Presente, mudou de presente, nome, Maria da Penha, né? A Patrulha Escolar, que agora vai virar a Patrulha da Criança e do da Adolescente, adolescente, né? A Patrulha 60 a mais. Então são iniciativas, né, de um leque de iniciativas, né, que visam a proteger a sociedade como ela realmente é, dividida, estratificada, fatiada, com necessidades especiais, como eu disse anteriormente. e assim, né? E você vai observando as duas instituições, a Polícia Militar avançando, a doutora Ana Basílio, que nós temos quase 200 comissões, né? A comissão de mentoria, várias comissões. Então, a OAB abrindo as portas, né? A OAB Jovem também, um beijo, Lívia, é uma menina incrível, que faz um trabalho muito bom com a Comissão da Pessoa Idosa. Direitos Humanos, que sempre trabalhou com a Comissão da Pessoa Idosa, né? Que atualmente agora é o Sidney Guerra. Então, você vai vendo que as instituições elas estão Se conectando. conectando, se organizando para essa nova. Eu vou até além, eu acho que as instituições estão se completando, Sim, porque existem caminhos que não se pode abrir sozinho, foi o não, que eu ninguém. falei. A questão da cooperação, a questão do apoio, da rede de proteção. Por que o nome é rede? Porque sem essa união, sem essa concatenação de esforços, sem esse objetivo comum pré-estabelecido, não se entende a fio o que é a palavra, o significado da palavra cooperação. Só se é capaz de caminhar junto quando se entende a finalidade, quando se entende o propósito. Se o propósito é o mesmo, o propósito é comum, então existe a necessidade de cooperação. E essa cooperação é que dá qualidade ao serviço. Coronel, então, como é feita essa cooperação com o 165 da nossa querida membra? Da nossa Alicia Mateus, como é querida. O coronel, aqui na nossa conversa, já mencionou que cada unidade tem o seu telefone celular. Sim. Mas nós temos também o 165. Sim. Existe alguma conectividade? Sim, Olha, existe. vamos direcionar Sim, esse... tem um link de funcionamento. Como que ele funciona? O Disque 65 é chamado Disque Idoso. Ele foi lançado junto da Patrulha 60 a mais, no mesmo dia lá no Palácio Guanabara. Fazia A um doutora ano. Fátima Henriette estava lá. Então, vai fazer um ano justamente no mesmo dia da Patrulha 60 a mais. Foram os No dois. dia 23 de outubro, né? E foi lá que eu conheci a Alicia Matesco, né? E como funciona o Disque 65? O Disque 65 é um pronto atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana, certo? É 24/7. Como a Patrulha 60 a mais também é. Funciona todos os dias, 24 horas por dia, né? Então, tem um pronto atendimento 24 horas por dia, né? Na qual o atendente ele vai identificar
através da ligação que é feita para o Disque 165, qual o nível de ameaça a qual aquele idoso está sendo submetido. E também existe o aplicativo do Disque 165, que possui um botão de pânico. Se o idoso estiver numa situação muito grave, de violência iminente ou até mesmo risco de morte, ele pode acionar o botão de pânico. Aí é que tem o link. Esse botão de pânico ele está linkado diretamente com o 190. Porém, quando o botão de pânico é acionado e cai na central de operações, e a central de operações envia para a unidade, para o batalhão daquela área, para atender a ocorrência, a patrulha da pessoa idosa também é avisada. Então, a patrulha da pessoa idosa vai e acompanha essa ocorrência. Ela não vai assumir a ocorrência, uma vez que foi paga para uma viatura daquele local. Não pode ser distribuída para outra viatura. Aquela viatura que recebeu aquela chamada vai ter que conduzir a ocorrência do início até o final. Porém, a patrulha da pessoa idosa acompanha a ocorrência desde a geração do código até o final da ocorrência e depois também. Essa é a minha próxima pergunta. Porque nós temos, dentre as ações, né, da Patrulha 60+, nós temos a visita pós-crime. O que é a visita pós-crime? Ele já me explicou. O que é a visita pós-crime? Nós temos os dados, né, através das delegacias de área, né, dos idosos que foram submetidos a alguma prática delituosa, algum crime, foram vítimas de algum crime, né? E nós tornamos a visitar esse idoso para saber se o agressor foi visto novamente, se ele foi agredido novamente, se ele sabe quem é o agressor, se ele tornou a vê-lo, ou simplesmente para dizer, nós estamos aqui. Se o senhor precisar, a senhora precisar, ligue para este número. E aí é ofertado ao idoso o folheto da campanha educativa. Do acolhimento. Exatamente. Ele continua Exatamente. Com sentimento E também de nós proteção. temos também a fiscalização de medidas protetivas de urgência. Porque são idosos que possuem medidas protetivas. Na maioria das vezes esmagadora, né, as medidas protetivas são contra quem? Contra o próprio familiar. Filhos, netos, companheiros, cuidadores, né, que são agressores de pessoas idosas, né? Então, nós visamos também fiscalizar essas medidas protetivas. Saber se elas estão sendo cumpridas, se estão sendo violadas. E nessa de fiscalizar as medidas protetivas, nós fizemos 2 prisões em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência. Né? Uma em Niterói e uma em Copacabana. E a outra foi em flagrante por agressão mesmo, que o agressor estava no local e estava agredindo a idosa. E existe também um pano de fundo. Na maioria das vezes que há agressão contra pessoas idosas, e isso não é uma opinião, quero deixar isso bem claro, não é uma opinião, é uma constatação. Na maioria das vezes em que há agressão contra pessoas idosas, a droga está por trás dessas ações. Existe a motivação. A motivação é subtrair espécie, subtrair valor daquela pessoa idosa para aquisição de entorpecentes e drogas. Isso é importante deixar claro, porque essa informação você colhe do dashboard. Exatamente. Que conversamos inicialmente. Como eu disse, não é um dado, não é uma coisa que é uma opinião minha. Não é uma coisa empírica. É palpável. Não é empírico, é científico. Existe o dado lá, existe lá o histórico da ocorrência, existe a condução do indivíduo para a delegacia e o motivo pelo qual ele está sendo conduzido. E a maioria das vezes que esses agressores são conduzidos para a delegacia, o que está por trás, o pano de fundo daquela agressão é a droga. É um alavancador. A droga ela tem sido um alavancador da agressão física contra a pessoa idosa. A agressão física contra a pessoa idosa, na maioria das vezes, tem um pano de fundo da droga. Isso é preocupante. É preocupante uma vez que a gente tem uma sociedade que está exposta a esse tipo de situação, né? Hoje, praticamente em qualquer comunidade do Rio de Janeiro é possível você adquirir droga, né? Adquirir cocaína, maconha, né? Outros tipos de droga.
E aí você tem uma geração ali, um grupo social que acaba virando dependente desse tipo de produto e vai fazer qualquer coisa que estiver ao alcance para adquirir. E aí entra a vulnerabilidade da pessoa idosa. O idoso acaba se tornando um alvo fácil de exploração para esse tipo de delito, esse tipo de crime. Sobretudo os idosos em situação de vulnerabilidade, porque nem todo idoso está em situação de vulnerabilidade. Nem todo idoso está. Existem idosos hoje que são mais ativos do que pessoas mais jovens. Isso se deve ao avanço da medicina, medicamentos mais modernos, tecnologia, acesso a academias de musculação, academias de ginástica. O idoso hoje ele é muito mais ativo do que nos anos 80, 70, 60. Então, assim, tanto é que é só se observar, a média de expectativa de vida do brasileiro é de 76,4 anos de idade. A do cidadão fluminense é de 77 anos. O cidadão fluminense, ou seja, quem é natural do Rio de Janeiro, tem uma média de idade, uma expectativa de vida mais alta do que a do brasileiro, de uma forma geral. E aí um dado perturbador, quando se fala em dado científico, nem tudo que aparece é agradável. As mulheres vivem em média 7 anos a mais do que os homens. Sim. Por quê? Porque o homem tem ainda aquele problema em se cuidar. Se cuidar. Visitar o médico. Essa resistência. Resistência. Isso é cultural. Está sendo vencido com o tempo? Pouquinho já. Está sendo vencido com o tempo, mas é uma constatação. Os homens vivem menos do que as mulheres. As mulheres tendem a viver cerca de 7 anos a mais do que os homens. Eu torno a dizer, isso não são dados que eu tirei da minha cabeça, são dados do IBGE, são dados constatados, são pesquisas feitas, realizadas. A última que foi feita foi em 2022. Esses dados foram extraídos de uma pesquisa que substanciaram também a produção do projeto da pessoa idosa. E eu tenho esses dados muito frescos na minha cabeça. Muita palestra, E a gente aprende a trazer isso tudo à tona no momento certo. Mas eu espero que o doutor tenha entendido como funciona. Mesmo a ocorrência não sendo paga direto para a patrulha da pessoa idosa, ela acompanha a ocorrência do início até o final e depois também. O que eu achei mais interessante foi o pós. É interessante, sim. Porque no pós você tem aquela visão, eu já fui atendido pela polícia, a ocorrência está lá, e não, existe um acompanhamento, a pessoa vai lá, mesmo que essa visita ela seja só para o acolhimento, para perguntar me fez bom dia, o boa tarde. Me fez lembrar de uma situação assim, que ilustra muito bem isso que o doutor está falando. Eu estava junto da guarnição logo no início das ações, porque eu tinha que acompanhar o serviço, para poder até mesmo eu ver quais eram os ajustes que deveriam ser feitos, porque não adianta criar e achar que olhando de fora você vai ter a real noção do que é o serviço. Tem que participar do serviço para entender de fato as mazelas, as dificuldades, da realização do serviço, onde que pode se melhorar, qual ajuste pode ser feito. Então, logo no início, eu ia junto da patrulha, eu ia junto do grupo para poder, das equipes, para poder entender melhor a dinâmica de atendimento, a realidade como ela é, não como está no papel. Porque aí você faz um ajuste no atendimento, faz um ajuste no treinamento, porque quais são as necessidades, o que eu preciso aperfeiçoar nesse policial específico. Sim. Mas a minha questão não era nem com relação ao aspecto individual do policial, não. Eu queria ver o procedimento. O que eu poderia ajustar, e trazer de aditivo, para o procedimento. Uma vez que se estabelece um procedimento, você diminui a margem de erro. Sim. Diminui a margem de erro. As empresas multinacionais todas têm procedimentos. Por quê? Porque você diminui margem de erro. O próprio processo é um procedimento. É um procedimento. É um procedimento, é um rito. Sim. Então, é basicamente isso. E me fez lembrar de uma situação que nós fomos fazer uma visitação pós-crime de um idoso que tinha sido roubado em Copacabana.
roubaram o cordãozinho dele de ouro, né? Levaram, que era uma lembrança da esposa dele que havia falecido, né? E ele fez o registro, e nós vimos o registro e fomos até ele. Aí, quando chegamos na residência dele, no apartamento dele, ali na Siqueira Campos, ali, ele olhou, não, mas eu já fiz o registro de ocorrência, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas essa atitude é normal porque ele Ah, não é? está acostumado com esse Não está processo. acostumado de você ir. E aí eu olhei para a cara dele e falei assim, não, meu senhor, nós viemos aqui só saber se o senhor está bem. Aí ele olhou para minha cara assim, ele ficou meio, por um minuto, ele ficou assim, ficou meio perdido. Aí ele abriu um sorriso, vocês vieram aqui me ver, nós viemos aqui ver o senhor. E aí ele se soltou. Aí ele ofereceu água, ofereceu café pra gente, aí eu percebi que ele estava sozinho, que o filho dele trabalhava, o filho dele morava com ele, mas trabalhava, saía de manhã cedo e só chegava à noite, ou seja, esse idoso ficava o dia inteiro ali sozinho, né? Um alvo, né, específico para oportunistas, criminosos. E aí nós inserimos ele na visitação de rotina. Ele migrou da visitação pós-crime. Ainda tem a visitação de rotina. Aí tem a visitação de rotina, que são aqueles idosos que nós identificamos como alvos potenciais de criminosos e oportunistas. O idoso que mora sozinho é um alvo por criminosos e oportunistas. E essa visita ela é importante porque com essa conversa, por mais que seja só um cafezinho, vocês estão incutindo algumas regras de segurança. E que ele não está sozinho. Olha, né? Hoje, ele não está sozinho. Hoje nós temos uma nova modalidade de golpe. O senhor já ouviu falar? Sim. E ele Por acaba exemplo, absorvendo esses crimes cibernéticos, né? Que muito perigoso. Que veio à tona aqui, eles trouxeram um pouquinho mais cedo aqui a questão do celular, né? É um crime muito complicado de ter a situação flagrancial. Porque é um crime silencioso. Ele é perfeito. É um crime silencioso. Geralmente o estelionatário, o criminoso, tem todas as informações daquele idoso. Isso é um fato. Tem todas as informações daquele idoso. Então é um crime silencioso. Na maioria das vezes, quando a polícia toma ciência, o crime já foi consumado. E tem uns idosos que ficam com vergonha de... Ficam com vergonha de dizer que levaram golpe. Eu já até comentei com a doutora um caso tratado lá no escritório em que a pessoa fez o empréstimo, monitorado pelo golpista. Sim. O golpista informou, olha, esse valor aqui entrou por engano na sua conta. Vou te devolver. Devolva. Só que era para uma conta diferente. E o idoso, ele só não... O crime só não se completou porque ele não soube fazer a transferência. O aplicativo do banco. E ele teve que aguardar o filho. O filho entrou em contato com o escritório e falei, opa, você está devolvendo para o banco ou para um terceiro? Ah, era para um terceiro. E essa modalidade, ela já foi ultrapassada. Por quê? Nós pegamos esse valor, consignamos ele em juízo, existe um processo. O fraudador teve acesso a esse processo, entrou em contato com o idoso, simulou que estava falando comigo, e que ia ser feita uma audiência virtual com esse idoso para que o dinheiro fosse devolvido para o banco. Olha, você vê. E esse crime também só não se completou, por quê? Porque ela falou, olha, hoje ela entrou em contato com o filho e falou, hoje temos uma audiência. E aí o filho me mandou uma mensagem e, graças a Deus, eu estava no computador, ele mandou uma mensagem e falou, doutor, estou com a minha mãe, se precisar de algo, é só me acionar. Ele contou. Aí eu falei, mas por quê? Está acontecendo alguma coisa? Não, é que ela está em audiência. Aí eu perguntei, que audiência? Aí ele, não, audiência com o doutor. Eu desligo o telefone, seja lá o que for, porque isso não é verdade. E depois eu recebi os prints do WhatsApp, tinha a foto de um advogado do escritório, toda a conversa, e a idosa foi conversando com ela, ela foi reticente, ela falou, esse dinheiro não é meu, eu preciso devolver para o banco, ele está me oportunizando, eu só não consegui fazer. Eu falei, não, ele está te aplicando um golpe. Até para entender, existe essa dificuldade. Porque Sim, mas ele é perfeito. Eu, por causa da profissão, senão eu já teria, caído. A única maneira que eu vejo
de tentar frear esse ímpeto desses criminosos em aplicar esses golpes nas pessoas idosas são as ações educativas. Sim. O que a gente passa para os idosos quando a gente tem contato com eles? Né? Não realizar nenhum tipo de transação, aceite de nada pelo aparelho celular. Essa é a orientação. E se for fazer algo pelo aparelho celular, que esteja com alguém, mais alguém, para avaliar da o que está sendo proposto ali, né? Mas de preferência que vá até a agência bancária para poder Eu sou muito fazer presencial. As pessoas me criticam muito. Justamente, o fato das agências bancárias, né? Do sistema bancário está cada vez menos presencial, Sim. é que propicia esse tipo de atitude. O delito, o criminoso, ele vê nessa situação não presencial, né, uma oportunidade, uma janela de oportunidade para ele atingir o alvo dele, que é a pessoa idosa. Sim. Porque ele entende que a pessoa idosa ela é mais fácil de convencer. E hoje, com a IA, eles conseguem até utilizar a nossa própria voz. Sim. E hoje, graças a Deus, isso praticamente foi solucionado dentro do escritório, até mesmo com uma orientação da doutora Fátima. Que ela falou, olha, o único jeito que eu encontrei foi passar uma senha para o... Os meus clientes, eles têm um código. Eles têm, tentei e fiz, quando falar que eu estou viajando, quando falar que o doutor Rogério está viajando, você pergunta, e inclusive foi mencionado até no curso da ESA, um que entrou e falou isso. Porque você tem que, às vezes eu sou muito criticada, sabe? E aí eu ainda digo assim, até a hora que você cair num golpe, eu não vou ser criticada. Olha, eu posso até cair, mas eu sou, assim, aquela pessoa atenta. Por quê? Eu moro sozinha, sempre morei, né? Eu vim de Nova Friburgo estudar no Rio e me formei. Então, a vida ensina. A vida vai ensinando. E minha mãe e meu pai sempre não deixaram eu morar com ninguém, né? E, não leva ninguém para dentro de casa. Eu fui criada muito, eu e minhas 3 irmãs. Né? Então a gente se fala todo dia, elas ficam muito preocupadas comigo, né? E eu digo, olha, posso até cair num golpe, né? Mas assim, essa de sentar sozinha em restaurante e ficar conversando, não. Eu mantenho a minha vida assim, né? E tenho minha rede de proteção. Na nossa conversa aqui, saiu aquele do professor de educação física que deu falta do idoso. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. E aprendi, inclusive, com os meus clientes, doutora, não faço o mesmo caminho, né? Então, eu não faço. Eu pego o metrô, um dia eu vou para um lado, um dia eu vou para o outro, e tem 3 meses eu me acidentei, caí e fraturei o pulso. Então, eu fiquei mais, né, em casa, fiquei um pouco em Friburgo, e tem uns restaurantes perto da minha casa, ali na Praia do Flamengo, e os seguranças, bom dia, boa tarde, voltando, eles deram falta. Eles foram lá no meu prédio. Eles foram, você falou isso, doutora Fátima não tem vindo mais jantar. Aí, e os porteiros, não só comigo, eles são treinados. Quem mora sozinho não dá informação. Isso importante. Não dá. Você pode chegar lá, né? A doutora Ana Mascarenhas, ela chegou lá, aí o porteiro, eu estava na ordem. Mas doutora Fátima não está. Mas como não está? Aí ele, não, ela não está. Não está no Rio, não vi a doutora Fátima. Aí ligou para mim, aí a Ana ligou. Falei, Ana, você falou comigo que vinha para a OAB. Porque se eu tivesse você falado comigo, você ia ficar aí na portaria me esperando. Então, são coisas... Às vezes, eu tenho muitos colegas. A Fátima está ficando neurótica. Não estou neurótica. Não estou.
não faço o mesmo caminho, alterno os restaurantes Eu que... não sei se os senhores sabem, mas a Polícia Militar, os batalhões da Polícia Militar, eles promovem um curso para Sim, porteiros. os meus todos fizeram um segundo Sim, batalhão. sim. Eu indico assim, e funciona. Funciona. Os porteiros lá, toda vez, agora não que não tem rotatividade, são bem antigos, e eles vão passando. Sim, o que eu disse um pouco, eu vou tornar a dizer a mesma coisa que eu falei antes, mas só que dentro de outro contexto, né? Eu falei há pouco que onde você minimiza a margem de erros é quando você cria procedimentos, né? E é exatamente isso que é passado no curso de porteiros para os porteiros. Procedimentos. Não diz, Eles, não, eles eles são não falam. doutrinados ali a como proceder diante de uma possível ameaça, né? E assim, isso é muito comum onde? Em bairros onde você tem muitos prédios, muitos apartamentos. E aqui no Rio de Janeiro nós temos bairros, Zona né? Sul, sim. Zona Sul, Tijuca, também, né? Que são bairros que têm muitos apartamentos, muitos prédios, né? E esse tipo de estrutura, né? Estrutura residencial, ela é atrativa para os criminosos. Por quê? Porque você tem mais de uma pessoa acessando. O número de vítimas Mas concentrado. mas eu Isso acho aí, também, exatamente. eu acho E pessoas também, entrando e saindo o tempo todo. E, Coronel, eu acho também, não sei se o Washington vai concordar, eu fico boba de ver as pessoas assim. Uma coisa que também, eu não, você pode deixar lá a maior cesta de café da manhã. Se não tiver identificação, não entra, não sobe. E eu tive 2 clientes que apostaram que eu não comia. Um apostou que eu comia, mandaram uma cesta de café da manhã para mim. Aí o porteiro interfonou, não sobe. Eu não, tudo com câmera, eu vou descer para pegar a cesta. Cheguei lá, o rapaz, só assina aqui. Eu falei, em primeiro lugar, bom dia. Da onde que veio? Aí não tinha nenhuma identificação. Eu falei, não vou receber. Aí ele olhou assim para mim. Aí eu olhei, você tem que estar atenta. Isso aprendi com vocês. Eu vi um carrinho que entrega cestas, café da manhã Jacarepaguá. Aí aquilo eu já visualizei e eu fiquei olhando para a câmera. Aí eu falei, não, mas eu vou pegar o telefone. Não, nós não podemos falar, é uma surpresa para a senhora, que a senhora é muito querida. Eu falei, então você vai fazer o favor de devolver a cesta, mas antes eu vou fotografar você. Aí o cara começou a tremer, ele começou a ficar assim preocupado. Aí o porteiro me olhando assim. Aí eu falei, você não vai dizer quem é que mandou, então você faz o favor de devolver e eu já estou aqui com a sua identificação, eu vou na 9ª DP, porque se alguém veio me envenenar, eu não faço mal a ninguém. Aí ele falou, não, doutora, pelo amor de Deus, não briga comigo não. Pode ligar que foi fulano que... Aí eu liguei, né? Liguei um colega seu e eu dei a maior bronca. Aí ele falou assim, não, eu apostei que você não ia comer. E o outro apostou, mas a cesta... Aí eu falei, olha, a cesta ia voltar. Então, eu falo essas coisas porque eu fico vendo, fulano envenenou com chocolate. Gente, você pode mandar o chocolate que quiser. Se não tiver identificação, eu não compro. Né? Então, assim, você tem que criar hábitos. A lei da sobrevivência. Não é só no Rio de Janeiro. Né? Eu viajo com minhas irmãs, às vezes eu viajo sozinha, eu não converso com ninguém. Aí aeroporto não converso com ninguém. Eu não converso. Não converso, não digo. Não... pode olhar minha bolsa aqui enquanto eu... Não, leva a bolsa, sei lá o que tem dentro da bolsa. Sabe? As pessoas assim, eu fico vendo, e não são só idosos não, Coronel. Tem muita gente que acredita em Papai Noel. Conversa com todo mundo. Ontem, né, eu estava ouvindo uma menina nova. Uma menina, eu no salão fazendo a unha. A menina contando a vida toda. Não, porque minha mãe ganhou um precatório.
Aí a dona do salão já me olhando. Tava vazio, só estávamos eu, a dona, uma segunda-feira, né? Que minha mãe ganhou um precatório de tanto. Aí agora nós vamos, semana que vem, quarta-feira, receber. Aí eu não aguentei, né? Tá expondo toda a sua Eu falei, segurança. olha, você. Ah, mas eu estou num salão. Eu falei, por você está. Você não sabe quem sou eu. Você não sabe o Sim. que que as pessoas. Você não sabe o que que a pessoa está pensando, né? Então, assim, eu estou muito assim contente de estar aqui, né, com vocês. Vai ser o primeiro podcast de muitos. E eu quis assim que você, Coronel, fosse o primeiro por causa da muita gente tá em evidência o Patrulha 60 mais. Por mais palestras que nós estamos fazendo, né? Dia primeiro você vai estar na OAB Niterói, né? Então é muito bom, que é uma coisa que é aquilo que eu falo, é a informação, é a divulgação. Isso aqui a doutora Ana preparou para todas as comissões, sabe? Então, isso aqui vai para o jornalismo, e eu agradeço imensamente a toda a produção, a todo o jornalismo, e da gente expandir, da gente levar o que a Patrulha 60 mais faz, o que a comissão faz, né? Eu não posso deixar de falar também do censo, né? É a primeira vez que a OAB Seccional Rio está fazendo o censo. O que é o censo? A OAB quer ouvir você. A OAB quer ouvir o advogado jovem, o advogado sênior, né? Nós estamos indo aí para as subseções, inclusive, levando. Eu aproveito a oportunidade, né, que todos respondam o censo no aplicativo, não leva nem minutos assim, né? Então ela quer ouvir o que está faltando até para É nós, para entender as para entender. dificuldades do dia a dia. É, E o questionário ele é bem simples, ele é simples, bem fala, objetivo. Ele é bem objetivo, ele é intuitivo. sim, Então, isso vai trazer para a OAB também parâmetros para tem, direcionar o atendimento. O que podemos melhorar, o que está funcionando, o que não está funcionando e o que está obsoleto. sim. É, E nós, advogados, né, não só a comissão da pessoa idosa, que inclusive eu fiquei muito contente que a comissão participou, não foram todas as comissões, né? Você vai conversando, você faz fórum, ou você encontra com um advogado num café, você já respondeu o censo. Isso é muito importante. e o mais importante é que tem reclamações. Conversando com o advogado no fórum, tem reclamações, tem dificuldades que ele encontra ali e que pode ser encaminhadas para a OAB via censo e a Sim, OAB auxiliar. né? Na verdade, ele faz uma reclamação sem objetivo, ele faz uma reclamação dele para ele mesmo. Ah, E respondendo o censo, ele está externando isso, ele está mostrando, olha, os advogados, isso vai ser parametrizado. Então, essa informação ela vai gerar uma ação da sim, OAB, o que é importante, o que acaba auxiliando a dificuldade que o advogado hoje tem no dia a dia. no dia a dia, aproveitando, né, a comissão, né, da celeridade processual, né? Então, o processo não anda, manda um e-mail. Então, Sim, você tem que conhecer o site da casa, que, aliás, né, está toda digitalizada. Eu estou conselheira também, os processos administrativos. Nós estamos, assim, primeiro mundo. e eu falo isso por regra própria. Eu era um desses advogados, sempre afastado da OAB. Olha que bom, né? Sempre afastado da OAB. Eu conversei isso com a Foi doutora. quando você veio, que eu te convidei, você meio assim, né? Meio ressabiado. Sim, Isso é muito a gestão, importante. a gestão mudou, Sim, a estrutura, a nova estrutura
ela acabou me convidando. E a doutora é uma pessoa ímpar. Não, isso aí é um dever de todos nós, é o respeito, é a confiança, né? É o trabalho, porque tudo na vida da gente, a gente tem que gostar do que a gente faz. Eu não tive outra profissão, eu não tive outra profissão a não ser advogado, né? Peguei a carteira, vocês sabem a minha história, que eu faço questão de contar, né? Então, eu, apaixonada pelo direito, sempre contestava tudo, muito humanizada, porque eu aprendi com a minha mãe sempre fazer o social, não o social para me beneficiar, ajudar o próximo, sabe? Santo Agostinho, ajudar o próximo. E sem esperar nada em troca, né? Eu não estou aqui porque eu quero fazer um podcast para falar dos idosos. Porque mesmo eu saindo daqui, eu vou continuar, enquanto eu tiver força, eu vou lutar pelos idosos, porque é apaixonante. Não, e essa estrutura para o advogado, ela é muito importante. E eu comecei a observar que isso não partia só da doutora, porque a doutora também me apresentou o doutor Sérgio Antunes, em que Sim, ele não me conhecia. somos alvinegros. E na primeira oportunidade, ele me falou exatamente isso. Doutor, eu antes estava fora e só reclamava. Agora eu estou dentro. Olha só. Agora eu estou dentro. Então eu faço parte disso aqui. Como vamos melhorar? Só estando dentro é que a gente consegue melhorar alguma coisa. Ficar do lado de fora só reclamando, Não, a Robert não não faz adianta, nada. Outro dia não eu falei adianta eu falei, nada. mas como não faz nada? Eu não tive isso aqui. Eu estava dentro da Assembleia 10. Coronel, vou te levar um dia aqui dos nossos cafés do centro para você conhecer. É um andar inteiro. Nós temos auditório, a Casa das Prerrogativas, tem cozinha, tem um posto de identificação do Detran para os advogados e os parentes, né? Tem o peticionamento eletrônico. Então, como que a OAB não faz nada? Eu não tive nada disso, né? Você tem as salas de apoio do fórum, do quarto andar, aonde você for. Eu vou para o Fórum de Campo Grande, tem lá a subseção, né? Então, você peticiona, tem as salas, né, do compartilhado, eu te levei no Sim, 8º andar, que nós fizemos até reunião lá, sabe? Então, você agora, inclusive, agenda tudo pelo telefone. tem agora um aplicativo Tem um também para. aplicativo, sabe? Então, agora, as pessoas têm que ler, têm que se informar. Como eu falei outro dia, mas você acessou o site da Ordem? Você sabe como funciona? Entra aqui. Agora, é a vontade, né? É a vontade de fazer, de querer, e é isso aí. Então, eu, eu queria agradecer, doutora, a oportunidade, o convite, estar na presença do coronel. É, peço até desculpas se fiz alguma pergunta Não, de forma alguma. que é porque. As perguntas que o doutor fez, na verdade, são retóricas, né? São perguntas que eu normalmente recebo essas perguntas quando eu vou fazer as palestras, né? Eu tenho um encontro de fato, né, com a população idosa, né? E também com a população que não é idosa, mas que possui contato com pessoas idosas. São dúvidas comuns, são dúvidas assim que são pertinentes, né? E que trazem esclarecimento, né? Porque acho que esse é o motivo do podcast, né? É utilizar essa ferramenta como um elucidador, né? Como Sim, um veículo de comunicação, né? Para as pessoas que vão nos assistir, né? Perceber que há uma vontade, que há um engajamento, né? No entorno da causa da pessoa idosa. Isso é muito importante do meu ponto de vista. porque eu tentei fazer perguntas até seguindo a orientação da doutora Fátima, que é vamos pensar fora da casinha, sem Não. sermos advogados. Sim.
quais são as dúvidas que uma pessoa Idosa pode ter. comum teria? Sim. Como que funciona Leona, porque isso? eles perguntam. E eu, assim, queria agradecer muito a nossa presidente, doutora Ana Basílio, pelo apoio, toda a sua diretoria, né? O doutor Fábio Nogueira, o Sérgio Antunes, a nossa vice, ao Menezes, Ricardo Menezes, os funcionários, a ESA, agradecer ao Coronel Menezes, que autorizou a sua vinda aqui. Um abraço a toda a PEMERG, todo o Estado-Maior, agradecer aqui a comissão e deixar um recado para a comissão. Trabalho tem. Venham. Temos que sair da mesa, temos que ir para a rua, para as campanhas educativas, né? Os jovens, eu sou uma idosa que eu fui um jovem que dei certo, né? Então, se você não trabalhar, que amanhã, como disse o coronel, são os idosos do amanhã. Muito obrigada. Eu também gostaria de aproveitar o espaço, né, para agradecer à senhora pela oportunidade, agradecer ao doutor aí pelas indagações, né, que foram feitas aqui, que com certeza enriqueceram o nosso debate aqui, a nossa conversa, né, e agradecer também ao secretário, né, ao meu comandante-geral, o senhor Coronel Menezes, agradecer à tenente-coronel Cláudia, da Seconsoc, né, que viabilizou também que eu fosse autorizado a participar desse podcast, né. Eu sei da importância e da responsabilidade que eu carrego, né, nos meus ombros, Sim. porque é uma responsabilidade falar por uma instituição, né, e uma instituição tão importante quanto a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né, e dizer que estou imbuído, né, aqui na causa, faço o meu melhor, né, procuro sempre me doar além daquilo que acredita ser o trivial, né, procuro sempre trazer algo mais e acredito que mesmo quando eu não estiver mais à frente da patrulha, da coordenação da patrulha da pessoa idosa, eu vou ter condições de deixar um legado muito importante para a Polícia Militar e para toda a sociedade fluminense. Muito obrigado.